Tudo que você sabe sobre o algoritmo do YouTube tá errado. Não existe ninguém no YouTube decidindo que o seu vídeo é ruim. Não há tags secretas que trazem visualizações e não existe um horário secreto para postar. Monetizei 24 canais no YouTube em 3 anos, usando o mesmo sistema que te dou agora de graça, para você analisar e corrigir seus erros. O YouTube tem 3 fontes principais de visualizações. Neste vídeo, na aba Alcance, a taxa de cliques é de 5,3%, e aqui embaixo vemos como o público chega, mostrando a origem do tráfego pelo YouTube. Ao clicar em Ver Mais, vemos o gráfico detalhado com todas as fontes de tráfego do YouTube. Agora, vou destacar as que importam: recursos de navegação, sugeridos e pesquisa do YouTube. Só essas 3 importam. Ao olhar a duração média, a taxa de cliques e as impressões nessas áreas, ignore o resto, pois não afetam como os espectadores encontram seu vídeo. Basicamente, isso não afeta a recomendação do YouTube. Se os espectadores clicam ou assistem, não influenciará a indicação para outros. Como vê, a maioria das visualizações vem de recursos de navegação e vídeos sugeridos, não da pesquisa. Valorizo esses dois igualmente. A pesquisa é a que menos importa. Se não for um tutorial ou algo buscável, nem se preocupe com a pesquisa. Para ganhar com anúncios em vídeos sem aparecer no YouTube, foque apenas nessas duas coisas: o CPR e a retenção. Desses locais são o que geram seu tráfego. Então não, um espectador vindo da pesquisa do YouTube assistir ou não ao seu vídeo não vai influenciar se o vídeo será sugerido. Isso pode ajudar no ranking da pesquisa, se for importante. Mas por que o YouTube recomenda o vídeo 1/3 das vezes em sugestões com CTR de 1,8%? Bem, rolando aqui, o tempo médio é de 7 minutos e 47, contra 6 e 40, uma grande diferença, e o YouTube se importa com isso, afinal, eles são uma empresa. Eles se importam em ganhar dinheiro, então manter o espectador no YouTube o máximo de tempo possível basicamente faz com que ele assista ao maior número de anúncios possível. Então, o objetivo do YouTube, resumindo bastante, é otimizar para vídeos que vão ter o maior tempo médio de exibição possível. Ignoram a porcentagem de retenção média. Só querem que o número seja alto, por isso o YouTube recomenda vídeos de 2 ou 3 horas. Mas criadores não postam apenas vídeos longos, porque nem todos clicam ao verem essa duração. Então, embora 1/3 das impressões venha de vídeos sugeridos, veja as visualizações, só 20 mil contra 180 mil. Ou seja, é quase 1/3 das impressões, mas só cerca de 10% das visualizações. Mas pro YouTube isso não importa, porque se a pessoa não clicou no meu vídeo, ela clicou no de outra pessoa. Com um CTR de 1,8%, a alta retenção faz eles ainda recomendarem o vídeo, pois lucram com anúncios desses 23 mil espectadores. Mas a grande questão é, você vê 3 milhões de impressões aqui. Como você consegue? Como fazer seus vídeos terem milhões, dezenas de milhões de visualizações? Porque se o seu vídeo está recebendo só 100, talvez 1.000, 2.000 impressões, mesmo com uma taxa de cliques de 100%, então, a grande dúvida é: como conseguir impressões? Não se trata de cliques ou retenção, mas simplesmente de como obter mais impressões. Este canal que estou mostrando é o meu, e posso mostrar tranquilamente porque ele morreu. Se copiarem, não faz diferença. Em 2 meses ativo, ele me gerou milhares de dólares, sendo um dos mais de 20 canais que monetizei nos últimos 3 anos e meio. Já ajudei muita gente a criar canais iguais a este, que faturam 10 vezes mais usando o mesmo sistema que vou te mostrar agora. A única diferença é que eu tô com elas todos os dias, orientando para que assim elas não fiquem só assistindo vídeos gravados como este aqui. Se errarem sem notar, eu aponto exatamente o que corrigir. Se você quer mentoria em cada etapa até seu canal faturar milhares de dólares por mês, inscreva-se pelo link na descrição. Se tiver o perfil certo, trabalharemos juntos e você entra para nossa comunidade de alunos. Agora, voltando ao vídeo, já ouviu falar do Trust Score no YouTube? Ele existe, mas muitos acham que se trata apenas de canais antigos ou algo parecido. Bom, eu não diria que isso está totalmente errado, mas é só uma meia verdade. Todos os canais que eu crio, inclusive este aqui, eu começo com um e-mail já aquecido, ou seja, um e-mail que eu já tenho há pelo menos alguns meses. Outra coisa é que esse e-mail precisa ter um canal no YouTube, seja só para assistir vídeos ou até mesmo para criar conteúdo. O YouTube vive dentro do Google, e isso porque, bom, o Google é dono do YouTube. É simples. Para criar uma conta no YouTube, você precisa de um e-mail. Se o YouTube reconhece seu e-mail como real, ativo e antigo,
Ao criar canais com ele, você tem mais chances de ser impulsionado rápido. Agora, não usar um e-mail antigo não significa que seu canal não vai ser impulsionado, mas significa que talvez haja um pequeno atraso até que seu canal comece a ganhar tração. Então, vamos supor que duas pessoas comecem ao mesmo tempo. Se postarem o mesmo vídeo, a pessoa com o e-mail antigo ganha impressões de imediato, enquanto a outra só no terceiro dia. Isso não mata o canal se você estiver sozinho, mas se houver concorrência com e-mails antigos, elas devem ganhar começando juntas. O que importa no YouTube é a ordem de impulsionamento. Isso basicamente determina como o YouTube decide te dar impressões. Então, se você está se perguntando como conseguir impressões, essa é a resposta agora. O YouTube vai olhar primeiro para o seu título. Eu não vou sentar aqui e fingir que sou o CEO do YouTube. Eu não sei exatamente como eles analisam isso, se usam IA ou algum outro método. Eles vão analisar o seu título para entender do que se trata, porque como mais eles saberiam para qual público recomendar? Se o vídeo tem basquete no título, é provável que eles recomendem para pessoas que assistem conteúdo de basquete ou algo parecido no YouTube, e não para quem está vendo futebol ou jogos. Então essa é a primeira coisa, é o título. E do que é feito o seu título? Bem, ele é feito de duas coisas. Ele foca no seu nicho e também no tema do vídeo, pois o título é como você apresenta esse tema. Sem um nicho, você não define o tema do vídeo. O tema é sobre o que você fala, e o título expressa isso, influenciando sua taxa de cliques. Se o YouTube recomendar o vídeo, mas o título for ruim, você não terá visualizações. Pode até haver impressões, mas os cliques serão poucos. Como o foco aqui é ganhar impressões, falaremos de cliques depois. O que define as impressões pelo título é o tema do vídeo. O título importa na formulação, mas o tema é o que realmente gera alcance. O YouTube analisa o título, determina sobre o que é o tema do vídeo e tenta encontrar um público para ele. Sem isso, o vídeo não terá impressões por falta de interesse ou excesso de concorrência. Busque temas com demanda, mas pouca disputa, focando em um público que já consome conteúdos similares. Basta identificar esse nicho e criar vídeos para ele. É assim que você ganha visualizações. Sobre as impressões, a próxima etapa determina seu CTR e tempo de exibição. Isso gera impressões de forma diferente do tema do vídeo. Depois, temos a miniatura, que chamaremos de CTR, a taxa de cliques. O título influencia o clique, mas junto com a miniatura define o CTR. Por fim, escrevemos a VD, que é o que o YouTube analisa, certo? Primeiro eles analisam o tema do vídeo, depois eles... É assim que eles te dão impressões. Depois eles olham para o seu CTR e depois para o seu AVD. Muitos acham que vídeos com AVD alto terão visualizações imediatas, o que nem sempre é real. Veja este outro vídeo. Na aba Alcance, ao clicar em Ver Mais, acessamos a estatística que considero a mais importante do YouTube. Mas você pode ver que eu organizei pelos primeiros 24 horas. Aqui tinha 0 impressões ao enviar, mas veja o que acontece. Olhe, vou destacar esses dois para facilitar a visão. Então vamos destacar recursos de navegação e sugeridos porque é assim que o YouTube recomenda nosso vídeo. Como você pode ver, começamos com 0 e 0, e então ambos começaram a aparecer ao mesmo tempo. Mas você pode ver que conforme o vídeo vai ficando mais longo, veja, estamos só com 4 horas, depois 5 horas. Como você pode ver, por algum motivo os recursos de navegação começaram a decolar. Agora, por que os recursos de navegação começaram a decolar? Nas primeiras 24 horas, a navegação teve CTR de 7%, enquanto vídeos sugeridos tiveram 2,2%, mesmo com AVD maior nos sugeridos. Vejo muito isso aqui. Navegação tem CTR alto, mas sugeridos têm AVD maior. Só que após 24 horas, tivemos quase 10 vezes mais impressões em navegação do que em sugeridos. Por que o YouTube fez isso? Porque eles não investiram pesado no sugerido? Bom, como eu disse, é por causa do CTR, e o CTR é a primeira coisa depois do tema do vídeo na ordem de impulsionamento. É isso que o YouTube analisa para decidir se o vídeo vai ser impulsionado. Então você pode pensar, ué, por que eles olham a sua taxa de cliques antes de olhar o seu tempo médio de exibição? Existe mesmo uma ordem? Isso é verdade ou eu só tô falando besteira? Bom, eu posso provar que isso é verdade, e tem que ser verdade, e vou te dar um exemplo. Se seu canal tem CTR de 0% e recebe 1000 impressões, você terá 0 visualizações. Sem visualizações, é impossível saber o tempo médio de exibição. Esse exemplo mostra por que existe uma ordem lógica, porque se você não tem nenhuma visualização, o YouTube nem consegue analisar o seu tempo médio de exibição.
Mas o seu CTR, o YouTube consegue analisar antes mesmo de te dar qualquer visualização. E por que isso? Bom, porque as impressões funcionam desse jeito. Na página inicial, isso é o Browse Features. Ao rolar pelos vídeos, cada um que passa, mesmo sem o clique, conta como impressão só porque a miniatura apareceu na tela. O YouTube sabe que elas apareceram e registra a impressão. O sugerido aparece na barra lateral enquanto você assiste. Clicar ali conta como vídeo sugerido, e isso explica meu CTR menor. As miniaturas pequenas dificultam a visão comparado à página inicial. Então, seu CTR é analisado antes mesmo da visualização, mas o AVD não. E se você inverter isso e olhar para o título, funciona do mesmo jeito. Bom, ninguém pode assistir ao seu vídeo se ele não tiver um título. Se você não postou um vídeo no YouTube com um título, então o YouTube não pode mostrar isso no feed de ninguém, por isso existe uma ordem. Primeiro o título, o YouTube decide dar as impressões iniciais, como a gente costuma chamar. O CTR então decide se devemos continuar dando impressões e depois eles olham para o AVD para decidir se você vai receber ainda mais impressões. Então esse é o primeiro estágio de te dar as impressões iniciais. Esse é o segundo estágio, para decidir se eles devem impulsionar mais do que o inicial. E aí o AVD é o terceiro estágio para decidir se eles devem, como eu costumo dizer, liberar o seu vídeo. E é aí que eles realmente soltam ele, sabe? Claro, todo vídeo vai ter um limite natural, mas como é decidido quando um vídeo para de receber visualizações? Bom, você vai ter o AM1, isso é o que vamos chamar de audiência número 1, e essa é a audiência direta. O YouTube analisou esse título e disse que esse tema de vídeo é perfeito para a audiência número 1. Vamos supor que a audiência número 1 tenha 100 mil pessoas. Ótimo, porque passamos por todas essas três etapas. Na primeira etapa, tivemos talvez 10 mil impressões, na segunda, chegamos a 50 mil e na terceira, atingimos as 100 mil impressões completas. Com uma taxa de cliques de 10%, adivinha só, vamos conseguir 10 mil visualizações. Então vou escrever V aqui para visualizações e I aqui para impressões. Agora, uma vez que você alcança todo o público, certo? E todos eles viram seu vídeo, 10 mil clicaram nele, é aí que eles passam para o público 2. O público 2 vai ser o público mais parecido com o público 1, e basicamente o que vai acontecer é que talvez eles assistam o mesmo tipo de conteúdo que o público 1, mas com uma pequena diferença. São um pouco diferentes, eles são um público separado. Agora esse público aqui vai seguir a mesma ordem. O YouTube não precisa mais das impressões iniciais, pois isso já foi decidido. Agora, o ciclo alterna entre o público 2 e 3. Se o CTR e a VD no público 2 forem altos com 100 mil pessoas, então seu CTR deve cair no próximo grupo por não ser o mesmo público. É o público secundário. Então talvez você tenha um CTR de 9%, então você conseguiu 9 mil visualizações aqui, e basicamente o YouTube vai criar o público 3, público 4, público 5, até que o CTR ou o AVD não satisfaçam o YouTube. E é assim que o seu vídeo para de crescer em determinado ponto de visualizações. É quando ele estabiliza, o que acontece com quase todo vídeo no YouTube, certo? Olha para as primeiras 24 horas aqui, mas se eu for lá e resetar o gráfico de visualizações, você consegue meio que ver quando começou cada público diferente. Aqui em cima, 39 mil visualizações. Aí você pode ver que começou a seguir esse caminho. Agora tá com 68 mil visualizações, então começou a crescer. Mas bem aqui, ele estava passando por públicos com estatísticas muito parecidas. E aí chegou nesse ponto aqui, onde, repare, no 27º dia, simplesmente começou a estabilizar. Agora, as impressões ainda estão pingando aos poucos. A melhor teoria que eu tenho é que pessoas dos públicos anteriores estão apenas entrando no YouTube e recebendo essa recomendação, mas não tem um público novo, certo? Todos esses novos espectadores provavelmente vêm de pessoas do mesmo público, ou talvez de pessoas novas que entraram nesse público e não faziam parte dele antes. Mas tá bem claro que o YouTube parou de recomendar praticamente ao mesmo tempo e realmente parece um gotejamento, e é isso que a gente chama de linha reta. Agora, algo muito importante de destacar é que o AVD, depois de tudo, é na verdade o mais importante. Então você pode pensar que o mais importante vai ser a ordem do impulso. Primeiro o título, segundo o CTR e terceiro o AVD. Isso é verdade quando você faz o upload do seu vídeo pela primeira vez e quer atingir o primeiro público. Mas depois que você atinge o primeiro público e compre, sabe, o título, o CTR, o AVD é na verdade o que se torna mais importante. Então quase que vira uma ordem reversa do que é importante. Isso porque o AVD é o que mais vai variar. E eu digo de público para público, certo? Cada público vai assistir por um tempo diferente.
Agora, claro, eles vão clicar em uma taxa diferente também, mas o AVD é o que mais oscila. E mais uma vez a gente falou sobre o AVD ser a coisa mais importante para o YouTube ganhar dinheiro. E eles não se importam se você está ganhando dinheiro. Eles só visam o próprio lucro, o que pode te render algo, mas não é o foco deles. Eles otimizam para si mesmos. Agora, aqui está o AVD do meu vídeo. Você pode ver aqui que há uma queda enorme e você pode pensar, nossa, isso é péssimo, mas na verdade não é bem assim. Normalmente é uma queda nos primeiros 30 segundos, e geralmente qualquer coisa acima de 50% nesse ponto é muito bom para a maioria dos canais. Isso porque a maioria das pessoas que sai do vídeo sai logo no começo, onde a pessoa clicou em um vídeo, leu o título e viu a taxa de cliques. E é aí que ela decide, tipo, esse vídeo é realmente o que eu queria ver quando eu cliquei nele? Porque ela não faz ideia do que vai encontrar. Então, a maior queda vai ser bem aqui. Então, primeiro de tudo, você não quer que a sua queda seja absurda. Já vi vídeos em que a retenção cai para uns 30% nos primeiros 30 segundos. E isso só significa que o seu vídeo de fato não representa o que a pessoa esperava quando clicou. O seu título e a sua miniatura estão muito distantes do conteúdo, o que mostra que título e miniatura não só influenciam na taxa de cliques, mas também no seu tempo médio de exibição. Quando você faz um teste AB de miniaturas no YouTube, eles realmente mostram a distribuição do seu tempo de exibição, qual miniatura trouxe mais tempo médio de exibição. E mesmo que talvez não seja isso que você queira ver ao fazer o teste, é isso que dá mais dinheiro pro YouTube. Qual miniatura traz mais tempo de exibição, não qual miniatura faz mais gente clicar e depois sair logo em seguida, sem gerar receita de anúncios pro YouTube. Então, mesmo que mostrar a taxa de cliques, CTR, pudesse te ajudar, isso não ajuda eles. Se você tá vendo uma queda muito grande logo no começo do seu vídeo, você precisa garantir que o seu vídeo realmente seja melhor. Não necessariamente melhor ou mais divertido, mas você tem que garantir que o vídeo seja exatamente o que a pessoa esperava ao clicar. E além disso, que ele seja bom, certo? Mas, na verdade, a queda no começo é mais sobre se o vídeo era o que a pessoa esperava ao clicar, não se ele é bom. É aí que o resto do vídeo entra. Agora, o fato do meu vídeo basicamente tá caindo o tempo todo não é bom. Você quer partes do seu vídeo que sejam estáveis. O ideal seria se aqui ficasse estável por um tempo e depois começasse a cair bem devagar, certo? Isso é bem normal e tem áreas onde tá um pouco estável, tipo por aqui. Tem partes que até sobem, isso significa que as pessoas estão pulando para essa parte do vídeo ou assistindo de novo. Mas não é nada bom o vídeo tá perdendo retenção o tempo todo. Mas o que é bom, como eu disse, é a introdução. O começo é o que as pessoas queriam ver quando clicaram. Então, por causa disso, eu acabei ficando com 20% das pessoas assistindo até o final do vídeo. Mas dá pra ver aqui também, a partir de 17h45, que já é bem no final, 24 pessoas ainda estão assistindo. E eu perdi 7% até o fim. Isso porque as pessoas conseguiram prever que o vídeo estava acabando, o que não é bom. Você não quer que as pessoas percebam que é o final do vídeo. E nesse vídeo especificamente, não teve um outro, mas teve um encerramento da história. Dava pra perceber, não sabe, é uma história em primeira pessoa. Sua vida é todo um ranking de finanças quantitativas. Então, o final do vídeo foi meio que mostrando como seria recomeçar ou como seria para a próxima pessoa seguir o mesmo caminho que você tá seguindo. O que não era o que as pessoas queriam assistir porque elas já sabiam que esse seria o final do vídeo. Então, provavelmente eu deveria ter terminado o vídeo bem aqui. O finalzinho do vídeo é cortado e você pode ver que tá falando sobre o próximo estagiário universitário que, sabe, tá seguindo seus passos, que é meio que o que era o começo do vídeo. Você como estagiário universitário. É sobre isso que, esse vídeo tratava. E eles perceberam que era encerramento. Então, ao invés de falar sobre como seria a jornada da próxima pessoa, eu deveria simplesmente ter terminado o vídeo de forma abrupta assim que a história do personagem principal acabou. Mas de qualquer forma, você quer encontrar áreas do seu vídeo onde o AVD cai, porque cada parte importa, certo? A retenção média do espectador é a média o AVD ao longo de todo o vídeo. Então aqui você pode ver que tem uma parte onde as pessoas começaram a sair também, nessa faixa. Então, já sabemos que precisamos cortar completamente essa parte, porque as pessoas claramente percebem que é o fim do vídeo, já que é uma grande queda perto do final. E bem aqui também fizemos algo errado. Então você precisa analisar o que foi que fizemos por aqui. A gente precisa analisar o que foi que fizemos por aqui. E dentro do meu programa de mentoria, eu, na verdade, tenho um módulo inteiro onde eu analiso esse vídeo específico e o gráfico de AVD, revisando e analisando por que esse vídeo acabou, você sabe, tendo um AVD mais baixo. E aí você pode usar isso para fazer seus próximos vídeos. Agora, esse vídeo, obviamente, ainda teve um bom desempenho, certo?
Claramente, porque ele teve 100 mil visualizações, mas de qualquer forma, poderia ter conseguido mais visualizações se o próximo público tivesse um bom AVD, mas em vez disso, esse público foi cortado aqui. Então, se o próximo público fosse tão longo quanto esse aqui, vamos ver, houve um salto de quase 30 mil visualizações, então talvez a gente teria chegado a 170 mil visualizações, o que é uma grande diferença só por mudar algumas coisas no seu gráfico de AVD. E o motivo disso ser tão importante de dizer é porque muitas das pessoas que assistem seus próximos vídeos são aquelas que assistiram os anteriores. Então, se esse fosse meu último vídeo, o próximo que eu fizesse, uma grande parte das pessoas que assistem primeiro, que formam esse público inicial, na verdade são pessoas que assistiram meus vídeos anteriores. Então, é difícil pro YouTube criar o público 1 no seu primeiro vídeo, mas se você já tem 10 vídeos, o público 1 quase sempre são as pessoas que assistiram seus vídeos anteriores. Deixa eu te mostrar um exemplo em um vídeo mais recente. Esse aqui não foi um dos meus 3 primeiros vídeos. Você pode ver que esse foi enviado em 3 de abril de 2026. Agora, se eu olhar as primeiras 24 horas, podemos ver que 45% disso vai ser de novos espectadores, enquanto 55% são espectadores casuais. Nesse momento, meu canal ainda era bem novo, então não havia espectadores regulares. Em canais mais antigos, a taxa de novos espectadores seria menor. Mesmo no início, 55% das views nas primeiras 24 horas vieram de casuais ou recorrentes, e 45% de novos espectadores que o YouTube vê como o mesmo público, assistindo o mesmo conteúdo. Mas se eu mudar para personalizado, de 3 a 6 de abril, nos primeiros 3 dias, os novos espectadores sobem para 72%. Aí, se a gente pegar de 3 de abril até, sei lá, o final de junho, esse número deve subir ainda mais. Agora você pode ver que está em 84%, o que realmente comprova tudo o que acabei de dizer sobre o YouTube recomendar para diferentes públicos, e que ajustar seu AVD, usar seus gráficos de AVD é realmente importante porque o seu impulso inicial decide se você vai ser mostrado para mais públicos, certo? E o seu impulso inicial basicamente são seus espectadores anteriores. Isso é importante. Mas evite certas coisas. Gastar tempo demais se preocupando com suas tags, com sua foto de perfil, seu banner, o nome do seu canal no YouTube. O horário de postagem não importa. O YouTube recomenda vídeos quando os espectadores estão online, não pelo momento do upload. Diferente do TikTok ou Instagram, postar em qualquer hora não afeta suas visualizações totais na semana. Isso impacta quantos assistem no início ou no primeiro dia. Se postar às 4 da manhã com todos dormindo, não terá tantas visualizações. Mas quando acordarem, verão seu vídeo e você ganhará as visualizações. Então, digamos que seu vídeo esteja pronto às 3 da manhã. Poste às 3 da manhã. Não espere até o próximo dia, porque assim você tem mais tempo com seu vídeo no ar. O que, sabe, te dá uma vantagem sobre seus concorrentes. Então, coisas para realmente ficar de olho são seu CTR, seu AVD, e uma coisa que é muito importante notar é que o seu maior concorrente é você mesmo. Eu provo isso porque os vídeos que você posta, a maioria das pessoas que assistem no começo são seus próprios espectadores, e isso decide a trajetória de todo o seu vídeo. Então o algoritmo vai bem fundo. Eu poderia ficar aqui e fazer um vídeo de 10 horas, mas realisticamente ninguém vai assistir tudo isso, e o YouTube não vai divulgar por exatamente os motivos que mencionei neste vídeo. Se quiser ir a fundo no seu canal e ver os meus em detalhes, inscreva-se para a mentoria individual no link abaixo. É isso, até mais!